Olá, seus mãozinhos de quiabo, e aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo, a gente vai continuar a parte da teoria de como que se precifica uma empresa e uma ação. Nos vídeos anteriores falamos sobre fluxo de caixa, falamos sobre o custo ponderado de capital e nesse vídeo eu vou te ensinar a calcular o custo do equity, o custo que o acionista exige, né, sobre o retorno, sobre o seu investimento. Se você quer aprender, me acompanhe até o final. Eu sou Vitor Valério e bem-vindo, Doutor Investidor. Então, vamos calcular o CAE, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso aqui, o custo do capital próprio, capital de terceiros, que para a empresa não importa se o capital vem do bolso dela ou se vem de dívida, né? Falei sobre o WACC, né? A gente calculou aqui e vamos ver como é que a gente calcula o tal do CAE, né? Como que a gente calcula? O CAE a gente vai utilizar para estimá-lo o KPM. Não precisa de decorar essa sigla em inglês, tá? Ninguém vai te perguntar o que é KPM. Mas KPM é o modelo de precificação de ativos de capital, tá? É o Capital Asset Pricing Model. Só que isso aqui não precisa de você decorar, tá? Só conheça o KPM, a sigla. Porque isso que você vai ver no dia a dia no valuation. KPM e o WACC. KPM e o WACC, tá? Não vai ser o nome completo. Tá? Então, a gente estima o custo do capital próprio, que é o CAE, né, que a gente falou no último vídeo, né? O KPM. E como calcula esse KPM, Vitor? Tá aqui, ó, a fórmula KPM igual o ativo livre de risco, que é Risk Free, em inglês também, tá? RF, mais o beta vezes o prêmio de mercado, né? O prêmio de risco. Esse prêmio de risco é o retorno de mercado menos o risk free, tá? Ah, Vitor, o que é isso? Meu Deus do céu, quanta coisa nessa fórmula. Calma, a gente vai entender isso agora, tá? Quando você quer saber um retorno, você quer um retorno acima de um ativo livre de risco. Eu falo isso várias vezes, já falei em várias lives. Pense você, por exemplo, com o Tesouro Selic. Claro que eu não utilizo o Tesouro Selic como um ativo livre de risco, tá? Isso daqui não é utilizado. Mas para você entender uma coisa mais próxima da sua realidade, pense no Tesouro Selic. Se o Tesouro Selic, por exemplo, te paga 2%, 4%, vamos colocar aqui 4%, nesse momento está 2%, mas vamos dizer que pague 4%. Por que você emprestaria para outra pessoa por um valor menor do que 4%? Não faz sentido. Eu falo muito dessa história. Pense em 3 pessoas chegando na sua casa para te pedir dinheiro. Uma pessoa que você nunca viu na vida, você não conhece, chegou lá e te pediu dinheiro. O segundo, aquela pessoa que é conhecida sua, seu primo caloteiro, por exemplo, né, que você já sabe que é caloteiro e te pediu dinheiro. E o terceiro é aquela pessoa que é boa pagadora, o seu primo bom pagador, só que por eventualidade naquele mês ele não tinha o dinheiro, né? E vai receber logo daqui 2, 3, 4 semanas, tá? Para quem que você vai emprestar? Para aquele que você sabe que vai te pagar, né? Agora, se você quer emprestar, por exemplo, para o seu primo caloteiro, você vai exigir um retorno maior. Então, por isso que não faz sentido, lembrando que aqui, por exemplo, o Tesouro Selic é do governo, né, que imprime a moeda, né, com o Banco Central. Então, por que eu vou emprestar por um valor, uma taxa menor do que o governo está me pagando? Não faz sentido, né? Então, por isso que é o ativo livre de risco. Só que eu não utilizo, tem pessoas que utilizam, tá? Utilizam a taxa aqui do Tesouro Direto. Eu utilizo os T-bonds, que são os títulos de públicos, né? Igual o Tesouro Direto que você conhece aqui, só que é americano. Por quê? Varia muito pouco, né? Um ativo livre de risco tem que ser livre de risco, por quê? Porque ele não pode ter uma volatilidade, né? E a gente não consegue isso com nossos títulos públicos. Segundo, tem que garantir que ele vai se reinvestir nele mesmo, né? Que os juros se reinvistam, né? Então, a gente tem até aqui o NTNB, né, que é o título IPCA+, só que
eu não gosto muito dele, né? E vários analistas não gostam, então utilizam os T-bonds, que é os títulos americanos. Mas não importa você saber disso nesse momento. Eu só estou te explicando o que é o ativo livre de risco aqui, né? Que a gente está falando, a taxa do ativo livre de risco. A taxa, né? Aqui, taxa do ativo livre de risco. E esse beta é onde a gente mede o risco, né? Vamos dizer assim. Por quê? O beta, eu não vou te ensinar a calcular, porque no dia a dia eu não calculo o beta. O beta eu já pego calculado, pronto, né? Isso aqui a gente não precisa ficar calculando, mas se você for procurar aí, existe sim uma fórmula, que é a covariância e a variância entre o retorno do mercado e o retorno do ativo. Só que não precisa saber calcular isso, tá? No dia a dia eu não utilizo. Eu não vou falar uma coisa que eu não utilizo. Mas entenda que o beta mede o risco. Por exemplo, vamos dizer que o beta seja igual a 1. Quer dizer que o quê? Quando o mercado variar para cima, ele vai junto. Igual, praticamente, né? A ação. Agora, vamos dizer que o beta é maior do que 1, né? Então, significa o quê? Significa esse mais aqui, acima de 1. Significa se o mercado subir, a ação sobe mais. Se o mercado cair, eles caem mais ainda do que o mercado, né? Vamos dizer o Ibovespa. Vamos dizer que a ação X, né, tá dentro do Ibovespa lá. Se o Ibovespa sobe, a ação X sobe mais. Se o Ibovespa cai, a ação X cai mais. Então, a ação que tiver o beta acima de 1 vai ter essa característica. E uma ação que tiver um beta menor do que 1, Vitor, o que vai acontecer? Vai fazer o efeito negativo, né? Então, o que vai acontecer? Se o Ibovespa sobe, a ação cai. Se o Ibovespa cai, a ação sobe, tá? É basicamente isso, mas isso também, se você quer aprender, aprenda, decore aí e faça esse exercício. Mas o que eu quero que você saiba? Que é através do beta que a gente mede o risco, né? Quando você se torna um investidor ou investidora, o que você tem que fazer? Você tem que diversificar sua carteira, né? Você vai diluir a sua carteira para poder diminuir o risco, né? Você faz uma diversificação para poder reduzir o risco. Só que tem risco que a gente não consegue diluir. Por exemplo, o que aconteceu agora com a crise de saúde econômica, que eu não vou falar qual, porque talvez o YouTube nos pune. Não tinha como a gente prever isso, né? E não tem como a gente diversificar isso. Todo mercado cai, entendeu? Esse risco é o risco sistemático. A gente não tem como, é do sistema. Não tem como você diluir. Então, é através disso que a gente mede com beta o risco, tá? Porque o risco não sistemático espera que você diversifique sua carteira e dilua, tá? Esse risco. E isso daqui, qual que é? Isso aqui é o prêmio do mercado, né? Que a gente vai medir como? Através do retorno de mercado, ou seja, qual é a variação, por exemplo, do Ibovespa, né? Com o retorno do ativo livre de risco. Eu tô botando bem apertado aqui, tá bem feinho, mas eu já expliquei, né? Que ativo livre de risco tá bem ali, talvez não tá dando para enxergar tanto. Vou até dar um zoom para você ver. Ali, ó. Retorno do ativo livre de risco, tá? E retorno de mercado. Então, é isso. Tá aqui a fórmula. É isso que é o KPM. O KPM, que é o modelo de precificação de ativos de capital, que é o Capital Asset Price Model, é o retorno de mercado mais o beta vezes o prêmio de mercado. Então, vamos calcular isso na prática, né, com um exemplo. Mas antes de a gente calcular na prática aqui, eu te mostrar um exemplo, peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque é assim que o YouTube entende que esse vídeo faz sentido para você e a gente vai conseguir chegar em mais pessoas e desmistificar os investimentos. Porque tudo que a gente faz aqui no Doutor Investidor é para desmistificar os investimentos para você, porque eu acredito que através dos investimentos é o caminho certo para você ser livre, tá bom? Então bora continuar o vídeo. Ó, eu coloquei aqui uns dados. Imagine uma ação que tem um beta igual a 1, vou até dar um zoom aqui, que tem um beta igual a 1, né? Que o retorno do mercado foi de 10%
e que o retorno do ativo livre de risco seja de 5%. Então, qual que vai ser o custo do nosso capital, né? O custo do capital próprio, o custo do capital do acionista, o KPM, né? Então, a gente vai pegar aqui o KPM, vou até repetir a fórmula, né? Porque ficou bagunçado lá. É o risk-free mais o beta vezes o prêmio de mercado, né? Então, vamos lá. KPM igual o risk-free, a gente viu aqui 5%. Então, 0,05 mais o beta 1. Então, 1 vezes o prêmio de mercado. Então, a gente vai pegar o retorno de mercado, que é 10%, 0,10, menos o retorno do ativo livre de risco, que é de 5%, então 0,05, né? Então, KPM igual 0,05 mais 1 vezes, tá aqui, ó, 0,10 menos 0,05. Então, vai ser 0,05, né? Então, KPM igual 0,05 mais, multiplicando aqui, né, vai dar 0, ó, saiu a caneta aqui, dá 0,05. Então, KPM igual, a gente soma aqui, 0,05 mais 0,05 vai dar 0,10, que é igual a 10%. Então tá aqui, ó, esse que é o KPM, tá aqui o cálculo do KPM, que é o custo do, aqui, ó, que a gente vai utilizar, custo do equity. Então, se te derem um ativo livre de risco, né, o beta da ação, o retorno do mercado e o retorno aqui do ativo livre de risco, ou prêmio de mercado já pronto, né, que eu geralmente pego já o prêmio de mercado pronto em um site, e você pega e calcula o KPM. Aí o que você faz? Calculando esse KPM, você já adiciona lá naquela fórmula do WOC que você aprendeu no vídeo anterior. E aí, você aprendeu sobre KPM? Já tinha escutado sobre esse termo? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.